Pai do Senhor, meus irmãos, nos encontramos aqui hoje, mais uma vez, alegres, felizes, porque apesar de toda circunstância, se tem uma coisa que o nosso coração tem que estar cheio de alegria, né? Porque todos os dias é o dia que o Senhor fez para que nos alegrássemos, nos regozijássemos nele. E eu quero dizer para você que a palavra do Senhor Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que é bem conhecido de todos nós, diz que Deus nos amou de tal maneira que permitiu que o seu Filho único padecesse na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso me faz ter alegria todos os dias, apesar das circunstâncias. Por quê? Porque eu creio no sacrifício de Cristo. E eu creio que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Esse sacrifício de Cristo foi pelo amor que Deus dispensou sobre nossas vidas. Então, se Deus nos ama, e se Ele foi capaz de permitir que o seu único Filho padecesse na cruz do Calvário em prol de nós, não vai ser essas agruras do mundo que agora nos assola, é que vai fazer com que venhamos a desfalecer. Não. E nem também vai fazer com que Deus nos desampare. Não, negativo. Se nós estivermos na presença do Senhor Deus, seremos amparados, com certeza, porque esse sacrifício nos deu o direito de sermos chamados hoje de filhos de Deus. E Deus é um Pai que Ele não desampara o seu Filho em momento nenhum, porque a Bíblia diz que Ele jamais se esquecerá dos seus filhos. E Ele não se esquece de nós. Ele não se esquece. Ele não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você. Ele não se esquece de nenhum daqueles que buscam a sua presença. Ele não se esquece de nenhum daqueles que buscam a tua face. Ele não se esquece. E o mais interessante ainda é que Jesus, nesse mesmo Evangelho de João, diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, tudo que nós pedimos ao nosso Pai, tudo que nós pedimos a Deus, em nome dEle, Ele verdadeiramente faz. Ele verdadeiramente nos concede. Da mesma forma que está em 1 João, na carta de 1 João, que diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele já nos concedeu. E tem mais diversos versículos, mais diversas passagens que verdadeiramente nos mostram isso. Nos mostra que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós buscamos o nosso Pai, quando nós clamamos a Deus, independente da situação que nós estejamos passando, Ele vem em nosso socorro. Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. E se hoje você está angustiado diante dessa situação que agora se apresenta para nós, quero dizer uma coisa para você. Essa angústia vai ter fim. Por quê? Porque Deus diz que nos livra de todas elas. Então, quando eu pedir para você abrir no Salmo 107, você vai ver justamente isso. Você vai ver que a palavra diz que aqueles que buscam o Senhor, Ele não desampara em momento nenhum. Aqueles que buscam o Senhor, que fazem a sua vontade, que verdadeiramente acredita nele, que mantém a fé nele, Ele socorre nos momentos de dificuldades. O Salmo 107, ele diz que a bondade de Deus em proteger os viajantes. E nós temos que entender que nós estamos em viagem nessa terra. Nós estamos por um período passageiro aqui. Nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Nós estamos aguardando justamente o quê? É estarmos com o Senhor Deus por todo sempre. Nós estamos esperando isso. Então, por enquanto, nós estamos em viagem. E quando nós estamos em viagem, a gente encontra diversas situações. Situações difíceis, situações fáceis. A gente encontra estrada com buraco, a gente encontra estrada boa. Se a gente estiver navegando, a gente navega em momentos, ora o mar está calmo, ora o mar está revolto. Ou seja, diversas formas quando a gente está viajante. Nós somos viajantes dessa terra. Então, ou seja, nós teremos aqui diversos momentos fáceis e diversos momentos difíceis. A verdade é essa. O importante é, independente do momento, estarmos na presença de Deus. Se for fácil, nos regozijando, nos alegrando. Se for difícil, também nos regozijando, nos alegrando. Só que com a certeza de que nós passaremos por esse caminho. Mas só nós passaremos junto com Deus. Sozinho é difícil. E a palavra do Senhor Deus diz aqui, no livro de Salmos 107, assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ou seja, enquanto você estiver na presença do Senhor Deus, a bondade dele, a benignidade dele vai estar sobre a sua vida, vai estar sobre você. E continua dizendo mais, aqui no versículo 3. Andam desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharão cidade que habitasse. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Olha só, está dizendo o seguinte: um viajante andava desgarrado por caminhos solitários, não achando cidade que pudesse habitar. E estava o quê? Faminto e sedento, e a sua alma desfalecia. Mas eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele o livrou das suas necessidades.
Então Deus livra da necessidade e os levou por um caminho direito para ir à cidade que deviam habitar. Deus está nos levando por um caminho direito para a cidade que nós devemos habitar. E a cidade que nós devemos habitar é a Nova Jerusalém. Deus está nos conduzindo para lá. Nesse caminho teremos dificuldades, mas vamos romper todas as dificuldades segurando nas mãos de Jesus. Louvem, versículo 8. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Deus supriu as necessidades. E o salmista continua relatando ainda o que Deus faz na vida daqueles que verdadeiramente o invocam, daqueles que clamam, daqueles que buscam a sua presença. Tal como aqui se assenta nas trevas a sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezam o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Olha, já é outro trecho, outro tipo de viagem, outro tipo de viajante. Passaram por dificuldade, não tinha quem o ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, versículo 13, e ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e a sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Está vendo? Então aqui o salmista disse mais uma vez que verdadeiramente se você estiver na presença de Deus, Ele vai com certeza suprir as suas necessidades. Aí ele continua dizendo aqui mais uma, no versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo, com alegria. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, e que ele leva as ondas. E sobem os céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam cambaleando como ébrios, e esvalece toda a sua sabedoria. O que isso está dizendo? Está dizendo o seguinte, quando as pessoas navegam, aqueles que conhecem o navio joga para um lado, joga para o outro, e quando ele está passando por tempestade, por mar revolto, ele balança mais ainda, as pessoas andam cambaleando. Ou seja, nesses momentos as pessoas pensam o seguinte, que eles vão verdadeiramente morrer, que eles vão ali sucumbir diante da tempestade. Mas aqui diz o seguinte, então eles clamam ao Senhor na sua tribulação, versículo 28, e o livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalma-se as ondas. Então se alegram com a bonança e ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Irmãos, preste atenção. Nós acabamos de ler aqui um trecho pequeno aqui do Salmo 107, onde diz que em todas as circunstâncias você tem que acreditar e clamar ao Senhor, porque Ele vai te livrar de todas as suas angústias. Se tem uma coisa que você tem que entender, que é a tempestade pode vir, mas só vão ficar de pé aqueles que acreditam em quem pode te salvar. E quem pode nos salvar, quem pode verdadeiramente nos livrar de todas aquilo que ora se coloca diante de nós, é somente o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então se apegue ao Senhor, fique com Ele em nome de Jesus, fique com essa palavra e ore comigo agora em nome de Jesus. Senhor Deus de poder e glória, nos abençoe, Senhor, seja conosco. Repreenda, Senhor, essa fúria, Senhor, sobre a terra. Repreenda essa fúria sobre o nosso país. Repreenda essa fúria, Senhor, sobre o nosso estado. Repreenda essa fúria sobre nossas vidas. E, Senhor, continue sendo conosco, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Senhor, nós agradecemos a Ti e acreditamos, porque o Senhor não desampara os seus. Livra-nos, Senhor, da nossa angústia, em nome de Jesus. Amém.